Fala galera, beleza? Vindo novamente aqui para mais uma aula de odontologia. E na aula de hoje nós vamos dar continuidade à disciplina de radiologia. Na primeira aula nós falamos sobre as características gerais das radiações, dos raios-x. E nessa nós vamos falar como que o raio-x é produzido e quais são os aparelhos de raio-x no seu geral. Começando falando dos aparelhos de raio-x, nós podemos dividi-los basicamente em dois tipos, os intraorais e os extraorais. Os intraorais, o nome já fala, é chamado de intraoral pelo fato do receptor de raio-x destes aparelhos estarem localizados dentro da boca do paciente, dentro da cavidade oral, por isso é chamado de intraoral. Como, por exemplo, em uma radiografia periapical, nós iremos posicionar o posicionador na boca do paciente com o receptor de imagem e este cabeçote irá ser posicionado para que incida feixes de raio-x, fótons de raio-x, neste receptor dentro da boca do paciente. Já os extraorais, o nome já fala, fora da cavidade oral, já que o receptor de imagem vai estar fora da boca do paciente, usado, por exemplo, para radiografias em que você queira observar a boca toda do paciente, toda a arcada, mandíbula, maxila ou até mesmo todo o crânio do paciente. Então, por exemplo, panorâmica, são utilizados os extraorais. Por isso, os mais comuns, ainda mais em clínica odontológica, são os intraorais. E são esses que nós vamos falar um pouquinho sobre eles nesta aula. Beleza? Bem, cada aparelho de raio-x, dependendo da empresa que fabricou, tem suas características diferentes, mas eles seguem um padrão que é formado por uma base, na qual ele irá se sustentar, uma haste, um painel de controle, no qual todos os comandos que formos realizar durante a tomada radiográfica será neste painel de controle, que vamos falar mais para frente dessas estruturas. Braços articulares, como pode-se ver aqui, aqui e aqui. Braços articulares justamente para promover toda a articulação do cabeçote, que dentro desta região serão produzidos os raios-x. Então, vamos falar primeiramente do cabeçote, já que como nele está a produção de raio-x, vamos falar primeiramente do cabeçote, depois de como estão produzidos os raios-x e por último a gente fala dos outros constituintes, certo? Começando então com o cabeçote, aqui nós podemos vê-lo e nesta figura esquemática também é um cabeçote, mas mostrado as estruturas internas deste cabeçote. Esta região é justamente o que nós estamos vendo nessa figura ao lado. É o cabeçote em si, é a parte externa do cabeçote, esta parte branca. Dentro do cabeçote, nós podemos ver estruturas como, por exemplo, o tubo de raio-x, também chamado de ampola de raio-x, na qual será produzido os raios-x, e vamos falar mais para frente na aula. Podemos ver as fontes de energia, o filtro de alumínio, o colimador. Nesta região também tem o óleo e temos o cilindro localizador. E aqui, como pode ser visto, a produção dos raios-x, o feixe de raio-x sendo formado. Então vamos seguir agora. Dentro do cabeçote tem uma região que será responsável pela produção propriamente dita dos raios-x, que é a ampola, ou também chamado de tubo de raio-x. É esta estrutura, na qual existe um polo positivo e um polo negativo. O polo positivo, também chamado de ânodo, e o polo negativo, chamado de cátodo. E delimitando essas estruturas, nós temos uma ampola de vidro e dentro temos vácuo, para que seja produzido os raios-x. Necessita que tenha vácuo internamente, certo? Além dessas estruturas, nós também temos a taça focalizadora de molibdênio, nesta região, os filamentos de tungstênio, como pode ser visto aqui, a placa de tungstênio e também temos os transformadores. São dois, tem o de baixa tensão e o de alta tensão. O transformador de baixa tensão é o responsável por transformar uma corrente que vai chegar na ampola na região do cátodo, no polo negativo, em uma corrente de baixa tensão. Como, por exemplo, uma corrente de 110 volts vai passar por esse transformador e ele irá transformá-la em uma corrente de 8 volts, por exemplo. E nesta transformação vai causar o esquentamento deste filamento de tungstênio, que é o mesmo que existe numa lâmpada. Ao aquecer este filamento de tungstênio, serão produzidas uma nuvem de elétrons,
nesta região do cátodo, ou seja, o polo negativo. Será formada uma nuvem de elétrons altamente carregadas energeticamente, e agora vai ser a função do transformador de alta tensão, já que ele vai transformar esta corrente de baixa tensão em uma corrente de alta tensão. Com isso, ele irá gerar uma diferença de potencial, uma DDP, diferença de potencial, transformando uma corrente de baixa tensão em uma corrente de alta tensão. Por isso que fala transformador de alta tensão. Essa diferença de potencial que ele irá causar vai gerar uma energia cinética nesta nuvem de elétrons. E energia cinética lembra o quê? De movimento. Então, estes elétrons irão se colidir com o ânodo, que é o polo positivo, em uma velocidade extremamente alta, como pode-se ver neste exemplo. Eles estavam aqui e colidiram nesta placa de tungstênio. E justamente por isso que tem que ser de tungstênio, que está representado aqui. O tungstênio tem um número atômico de 74, um número muito alto. E o seu ponto de fusão é de 3.422 graus Celsius. Ou seja, neste processo tem que ser um material que não se aqueça ao ponto de derreter. Por isso, o melhor material a ser utilizado neste quesito foi o tungstênio. E ao saírem do cátodo para o ânodo e colidirem de forma abrupta, eles irão transformar essa grande quantidade de energia cinética em energia térmica e em raio-x. 99% em energia térmica. Devido ao grande impacto que ocorreu na área, 99% se perde em energia térmica, é convertido em energia térmica, pois ocorreu grande impacto, ou seja, grande atrito, e atrito gerou calor, então 99% se transforma em calor, e apenas 1% é convertido em forma de fótons de raio-x. Ou seja, estes elétrons colidem nesta placa de tungstênio, e eles são direcionados, como a placa tem uma inclinação de 20 graus aproximadamente, eles são direcionados para a região de janela da ampola e saem para a formação de raio-x, de fótons de raio-x. Apenas 1% é formado durante este procedimento. Então vamos recapitular porque esta parte é muito importante. Chega a corrente elétrica para o transformador de baixa tensão, o qual vai transformar esta corrente elétrica, por exemplo, de 110 volts, em uma corrente de baixa tensão, 8 volts. Nesta transformação, irá aquecer o filamento de tungstênio como se fosse numa lâmpada de tungstênio. Este aquecimento vai gerar uma nuvem de elétrons nesta região do cátodo, que é o polo negativo, ou seja, elétron negativo. Então lembra que o polo negativo, onde vai ser formado a nuvem de elétrons, que a partir de uma diferença de potencial criada pelo transformador de alta tensão, ao converter esta corrente de baixa tensão em uma corrente de alta tensão, irá fazer com que esta nuvem de elétrons adquira uma enorme quantidade de energia cinética e colidam nesta placa de tungstênio. E nesta colisão, esta energia cinética será convertida 99% em energia térmica, em calor, e somente 1% será produzido fótons de raio-x, os quais sairão pela janela da ampola e farão a função que nós pretendemos durante uma radiografia. Entendido até aí, pessoal? Beleza, nós já vimos como é a produção dos fótons do feixe de raio-x. Mas por que ao colidir com a placa de tungstênio, gerar calor, é formado o raio-x? Devido a dois princípios. Pode ser formado de dois modos, ou a partir da radiação de Bremsstrahlung, ou a partir da radiação característica. Primeiramente, vamos falar sobre a mais comum, a radiação de Bremsstrahlung. É uma palavra alemã que significa, na tradução, radiação de frenagem. E por que frenagem? Pois quando esta nuvem de elétrons que partem do cátodo e atingem o ânodo na placa de tungstênio, elas estavam em alta energia cinética que é frenada, ou seja, é freada, é barrada pela placa de tungstênio. Com isso, com esta frenagem abrupta, esta parada abrupta de elétrons em alta velocidade pela placa de tungstênio, são produzidos fótons de raio-x. E como que vai ocorrer essa radiação de Bremsstrahlung? Basicamente é a nível atômico. Lembra na aula passada que nós falamos de átomo? Lá na ampola, como nós vimos, temos o cátodo e o ânodo. Os elétrons vêm do cátodo para o ânodo. No ânodo, eles são freados pela placa de tungstênio. E essa placa de tungstênio ela é formada por diversos átomos de tungstênio,
os quais apresentam um alto número atômico. E estes átomos, quando esse elétron colidir com eles, eles irão frear este elétron. Então, esta nuvem de elétrons se colidem nessa placa de tungstênio em alta velocidade, e quando elas colidem no núcleo deste átomo de tungstênio, elas produzem a radiação X. E pode ocorrer de duas maneiras. Ou este elétron colide diretamente no núcleo do átomo de tungstênio, produzindo raio X, ou ele passa muito próximo do núcleo e é desviado, também formando raio-x. Basicamente, a produção de raio-x é formada por esta radiação de Bremsstrahlung, mas existe uma pequena porcentagem também da radiação característica, na qual o elétron que foi bombardeado na placa de tungstênio não vai colidir com o núcleo do átomo de tungstênio, mas sim com a eletrosfera, ou seja, com um elétron também ali do átomo de tungstênio. Ocorre quando um elétron colide com outro elétron da eletrosfera do átomo de tungstênio, substituindo e com isso gera o raio-x, como pode se ver neste exemplo. Nós temos este elétron que veio lá do cátodo para o ânodo, ou seja, ele se chocou na placa de tungstênio. E ao se chocar na placa, ele não teve contato, não colidiu com o núcleo do átomo de tungstênio, mas sim com um outro elétron que estava orbitando este núcleo aqui na eletrosfera, que é um assunto que nós já comentamos na primeira aula sobre átomo. Bem, este elétron irá colidir com este outro elétron da eletrosfera e nesta colisão, este elétron que estava orbitando, ele vai sofrer um desvio e vai sair desta eletrosfera. Nisto, para que ocorra essa quebra de união, exige muita energia. Com isso, ao separar este elétron da eletrosfera, outro elétron vai tomar a posição deste. Ou seja, um elétron da camada mais exterior tomará a posição deste elétron, e para que ocorra isso, tem que ser produzido uma energia que também é raio-x, certo? Mas é basicamente assim que são produzidos os raios-x. Bem, nós finalizamos o assunto de produção de raio-x. Agora nós vamos finalizar os outros componentes que existem no cabeçote e no aparelho de raio-x. Começando com os do cabeçote, lembra que nós falamos do filtro de alumínio, da fonte de energia, do colimador? Nós vamos falar deles agora. Começando com o filtro de alumínio. Nada mais é do que um disco feito de alumínio que tem a função de ser realmente um filtro. Ou seja, ele tem a função de remover os fótons de baixa energia. Porque quando a radiação é produzida dentro da ampola, não produz somente fótons de alta energia, que irão penetrar o tecido e produzir a imagem radiográfica. Também produz fótons de baixa energia, que não serão necessários para a produção da imagem. Então, para que o paciente não seja exposto a uma maior dose de radiação, existe a função deste filtro de alumínio de barrar a passagem destes fótons de baixa energia, já que, como eles têm baixa energia, eles não conseguem atravessar este filtro de alumínio. Então, são produzidos aqui e ficam barrados nessa região do filtro de alumínio, não passam para o paciente, já que eles não terão função alguma na produção de imagem. Com isso, reduz a dose de radiação que o paciente vai ser submetido. Mas além desta filtração, temos mais outra filtração, que é a filtração inerente, ou seja, é uma filtração do próprio cabeçote, já que dentro do cabeçote nós temos a ampola de vidro e temos o óleo isolante. Então estes dois componentes também vão ajudar na filtração destes raios-x de baixa energia. Então, a filtração inerente mais o filtro de alumínio vão dar a filtração total destes raios-x de baixa energia. Então, nós temos o filtro de alumínio como principal e a filtração inerente do próprio cabeçote, que é a ampola de vidro mais o óleo isolante, dando toda a filtração deste cabeçote. E também com isso reduzindo a dose de radiação ao paciente. Seguimos para os colimadores. Os colimadores têm a função de colimar o feixe de raio-x. O que seria colimar? Estreitar, reduzir a passagem desse feixe. Como, por exemplo, aqui, o feixe ele é divergente, observe. Ele é produzido e gerado em forma divergente, mas ele será colimado por este colimador e o seu feixe será reduzido
e direcionado para o receptor de imagem lá na boca do paciente, que podem ser de dois tipos, ou em diafragma ou cilíndricos. Em diafragma nada mais são do que anéis de chumbo que vão barrar a passagem destes feixes de raio-x. E cilíndricos também terão a mesma função do diafragma, de colimar, ou seja, de estreitar a passagem desses feixes de raio-x. Beleza? Temos também o cilindro localizador, que é esta estrutura que nós vamos posicionar no paciente, direcionando ao receptor intraoral, para que seja formado, para que a gente tenha uma noção de onde serão incididos os feixes de raio-x e o posicionamento em relação ao paciente. E além de posicionar esse cilindro localizador, nós também devemos ficar atentos em relação ao goniômetro. O goniômetro é essa estrutura delimitada em roxo, que nada mais é do que uma angulação. Ele indica a angulação vertical do cabeçote, para que em algumas técnicas específicas nós possamos realizá-la de forma mais correta e com menor distorção de imagem. Falamos do cabeçote. Para finalizar, vamos falar do painel de controle, dos braços articulares e da base. O painel de controle, o nome já fala, é um painel que é responsável por todo o controle deste aparato de raio-x. Nele, depende do fabricante. Pode ter alguns que tenham opções diferentes, estruturas a mais ou estruturas a menos, mas basicamente ele vai ter um botão de liga e desliga para ligar o aparelho ou desligar, terá luzes indicadoras e avisos sonoros, para que nós saibamos se já foi concluída a exposição ou ainda está ocorrendo a exposição, por exemplo. Temos também no painel um visor de tempo de exposição, ou seja, nós vamos observar qual é o tempo escolhido, e para poder escolher o tempo de exposição, temos o seletor de tempo de exposição. E por fim, temos o disparador, que geralmente é um botão que vamos apertar. Depois que já calibramos todo o aparelho, já selecionamos o tempo de exposição, vamos apertar nesse disparador, será acesa uma luz ou um aviso sonoro para alertar que o aparelho está produzindo radiação X. Com isso, aumentando a segurança do procedimento. Certo? Basicamente é isso. O painel de controle, tudo que formos fazer no aparelho, desde regulagem, calibragem e disparo, é feito no painel de controle. E dependendo do fabricante, tem painéis de controle com diversas outras funções. Certo? Temos os braços articulares, que, como o nome diz, são hastes que têm a função de articular este cabeçote de acordo com o posicionamento que queremos dá-lo. E temos as bases, sendo elas classificadas em dois, ou são bases fixas ou bases móveis. As bases fixas, por exemplo, neste caso pode ser fixada a uma parede, a um anteparo. O nome já diz, é fixa. Então, não tem mobilidade. A única mobilidade dela vai ser nos braços articulares. Porém, ocupa menos espaço. É mais prático. Já uma base móvel, ela ocupa mais espaço, porém você pode movimentar todo o aparelho de acordo com alguma necessidade que venha a ocorrer. E basicamente é isso, galera. Com isso, nós finalizamos esta aula falando sobre os aparelhos de raio-x e como é a produção de raio-x nestes aparelhos, certo? Lembrando que esta aula é um resumo, então se vocês quiserem se aprofundar no tema, recomendo muito que sigam a bibliografia recomendada, que são ótimos livros, dos quais foram tirados esses conteúdos para vir aqui apresentar a aula para vocês, tá certo? Se ficou alguma dúvida, escrevam nos comentários ou lá na nossa página no Instagram, Odontochannel. Certo, galera? No mais é isso, agradeço vocês por terem assistido. Se gostou, vocês já sabem, e espero vocês numa próxima aula. Um grande abraço e até mais!